Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 4. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho do quarto bimestre, né, que começou no terceiro bimestre, com a parte de consulta. A aula passada, nós vimos a parte de cadastro no banco de dados, usando o CodeNitre, né? E hoje nós vamos ver a parte de remoção no banco de dados e a parte de atualização no banco de dados. Então, muitas das coisas que a gente vai ver hoje, a gente já tem pronto, ou quase pronto, e a gente só adapta uma coisa ou outra, tá bom? Remoção, vamos começar com remoção. Então, na parte de remoção, a gente tem lá nosso código, né, o menu.php, que é a nossa view, e a gente já tem a parte de consulta de cadastro. Nós vamos acrescentar dois novos links, né, que se relacionam à parte de remover um cliente e a parte de remover um carro. Então, se a gente for lá no... Vou mostrar aqui para vocês o trabalho, né, a aplicação. Localhost TP3. Isso. Então, a gente tinha só o cadastro e a consulta, e agora a gente colocou o remover cliente e o remover carro. Então, remover cliente e o remover carro. Então, nesse momento aqui, que a gente vem na view remover cliente, né? A gente quer que seja listado todos os clientes que existam no banco de dados, e aí o usuário vai poder escolher um deles e remover. Mesma coisa para carro. Então, a gente vai lá no banco de dados e acha todos os carros que tem. A partir disso, o usuário escolhe um deles e clica em remover. Ao clicar em remover, é feita a remoção no banco de dados. Tá bom? Vamos voltar ao slide. Então, nosso menu, o que a gente atualizou nesse nosso menu? A gente colocou dois links, né? Um link para remover cliente e um link para remover carro. E aí aqui a gente tem a URL. Então, a gente foi lá no nosso controlador e criou uma nova função. A nova função chama remover. E para a nossa função remover, ela tem um parâmetro. Então, aqui nesse caso eu passei o parâmetro chamado cliente e aqui eu passei o parâmetro chamado carro. Aí lá na função remover no nosso controlador, vou verificar, né, usando um if. Se o parâmetro for igual ao cliente, eu vou para a parte de remover cliente. Se não, eu vou para a parte de remover carro. Então, temos o controlador e aqui a nova função remover. Então, se a opção que eu passei como parâmetro for cliente, eu faço uma coisa. Se não, se a opção for carro, eu faço uma outra coisa. Tranquilo? Se a opção for cliente, eu vou carregar model relacionado ao cliente. Essa model já existe, tá bom? Só relembrando vocês aqui. Então, por que eu vou carregar model? Porque é lá que eu faço a consulta ao banco de dados. Eu tenho que consultar o banco de dados e retornar todos os clientes que estejam cadastrados no banco de dados. Perfeito? Então, aqui eu fui, e chamei o meu model, né? A função getClientes. Essa função acessa o banco de dados e retorna todos os clientes. Perfeito? E aí eu carreguei a minha view, remover cliente, passando os dados coletados com o retorno dessa função. Tranquilo? Com o carro a mesma ideia, só que eu carrego a model relacionado ao carro, onde eu vou fazer uma consulta no banco de dados através da função getCarros. E aí eu vou carregar uma nova view chamada remover carro, passando os dados que foram retornados a partir dessa função. Tá. Temos a remover cliente. Então, a remover cliente, isso daqui que eu estou fazendo aqui é exatamente esse select aqui, onde eu exibo todos os meus clientes que estão cadastrados. Voltando lá no slide, olha. Então, eu tenho um formulário, tá bom? Aqui eu tenho um select. E aí aqui, eu vou fazer um for each para percorrer todos os clientes do banco de dados. Esse for each eu uso se for clientes, que é exatamente esses dados que foram coletados aqui.
tá bom? Aqui eu vou colocar o ID do cliente e o nome do cliente. E aqui um botão para submeter este formulário. Tranquilo? Então, se a gente for lá no nosso código e pedir para exibir o código-fonte da página, vejam só, eu tenho o Matheus Guedes Vilas Boas com ID 13, o Pedro Henrique ID 14 e a Laís com ID 16, tá bom? Tá, para que esse ID é importante? Por que eu não poderia colocar só o nome? Bom, esse ID é importante pelo seguinte, a partir do nome que o usuário escolher, né, a seleção que ele fizer lá, ó, Matheus, Pedro Henrique ou Laís, eu tenho que ir lá no banco de dados remover esse cliente. Só que eu não vou remover usando o nome dele, vou remover usando o ID dele. Então eu tenho que ter esse ID para mim, disponível para mim, para que eu consiga remover o cliente certo lá no banco de dados. Tá bom? Beleza. Então aqui é a minha view, remover cliente, e a partir dessa minha view eu vou chamar meu controlador, ele que faz o intermediário, né? E vou criar uma nova função, que chama remover BD. Por que eu coloquei remover BD? Porque é aqui que eu removo efetivamente do banco de dados. E passei meu parâmetro chamado cliente. O remover carro, a ideia é a mesma, né? Vou chamar o controlador, a função remover BD, só que eu vou passar o parâmetro carro. A outra diferença, né? O CID é a mesma coisa, só que aqui eu estou consultando os carros pela placa e não pelo nome deles, dos carros. Vamos voltar aqui para vocês verificarem. Olha lá, estou selecionando pelas placas do carro. Se eu pedir para exibir o código-fonte, o ID dessa placa aqui é 6, o ID dessa placa aqui é 7, tá bom? Ok. Então, aqui no controlador, eu tenho a função remover BD, beleza? Se a opção for igual ao cliente, eu vou carregar a model relacionado ao cliente e vou chamar a função remove cliente. Essa função não me retorna nada. Essa função vai apenas fazer a remoção do banco de dados e aí eu vou chamar a minha view menu. Eu vou ser redirecionado lá para a página inicial. Perfeito? Mesma coisa com o carro. Então, eu vou ter duas funções. Ó. Na clientes model, eu vou ter a função remove cliente, que remove o cliente do banco de dados. E na carros model, eu vou ter a função remove carro, que remove o carro do banco de dados. Agora eu tenho que mostrar o model para vocês verem como que é feita essa remoção do banco de dados. Olha só, pessoal, que tranquilo que é. Ó. Esta primeira linha aqui, eu estou pegando o ID lá do meu campo cliente, né, usando o método post. Vamos voltar lá um pouquinho para vocês entenderem isso. Escolha o cliente. Ó. O nome do meu campo é campo cliente, tá bom? Então, a partir desse nome aqui, ó, campo cliente, eu consigo pegar o ID que foi selecionado. Ah, voltando aqui, e o método é post. Por isso que lá eu coloquei post, tá bom? Então aqui eu recupero o ID. E aqui, ó, eu vou lá no DB e recupero o ID, né? Recupero apenas o cliente, nesse caso, que tem o ID igual a esse cifrão ID que eu peguei pelo método post, tá bom? E aí eu faço essa remoção na tabela cliente. Então aqui está ao contrário, né? Mas é o seguinte, eu vou deletar da minha tabela cliente todos os clientes que tenham ID igual a esse cifrão ID que eu peguei do meu formulário. Perfeito? O remover carro, a ideia é a mesma. Só que aí o nome do meu select é a campo carro. Tranquilo? E o nome da minha tabela é tabela carro. Voltando lá no formulário, o nome do meu select é campo carro. Campo underline carro. Ok? Tá. Essas dicas aí, estou colocando em todos os slides, né, pessoal? Vamos à parte agora de atualização. Então, agora, neste momento, eu já tenho a parte de remoção pronta. Eu tenho que fazer a parte de atualização.
atualizar cliente e atualizar carro. Aqui é um pouco mais complicado pelo seguinte, vou mostrar o sistema funcionando para vocês. O remover carro, qual é o processo dele? Eu venho aqui, ou o cliente, né? Remover cliente ou remover carro. Escolho o cliente e já faço a remoção no banco de dados. No atualizar, não, ó, eu venho aqui, aí eu seleciono o cliente, mas antes de atualizar no banco de dados, olha, me aparece os dados, aí aqui eu mexo nesses dados e aí sim eu faço a atualização no banco de dados. Eu tenho uma etapa a mais aí, beleza? Vamos lá então. Então eu vou ter a view para atualizar cliente e para atualizar carro. A atualizar essa parte aqui, ó, ela é idêntica à parte lá do remover, que é onde que eu pego o quê? Eu pego todos os clientes do banco de dados e todos os carros do banco de dados, tá bom? Então, aqui é responsável por mostrar aqueles formulários com os selects. Atualizar cliente e atualizar carro. Vai me aparecer aqueles dois formulários, ó. Esses dois aqui, ó. Atualizar cliente e atualizar carro, que é bem semelhante a esse formulário que aparece aqui. Tranquilo? A diferença é o texto, né? Aqui é remover, e aqui é remover, aqui é atualizar e aqui é atualizar. Mas o que foi feito foi a mesma coisa, tá bom? Então não vou explicar mais uma vez para não ficar repetitivo. Bom, a partir daí tem uma parte interessante. Então, esse formulário do cliente e esse formulário do carro, ele é submetido lá para o controlador. E eu chamo a função atualizar dados passando o parâmetro cliente, ou eu chamo atualizar dados passando o parâmetro carro. Nesse momento, eu tenho então lá no controlador a função atualizar dados com a minha opção. Se a opção for igual ao cliente, eu carrego a model relacionado ao cliente e chamo a função exibir clientes. Essa função exibir clientes vai exibir todos os dados do cliente para que eu consiga editar. Mesma coisa, exibir carros. Vai exibir todos os dados daquele carro que eu pedi para ser consultado, atualizado, e aqui eu vou poder editar aqueles dados. Como que é feito agora? A gente vai ver como que é feita essa função exibir clientes e essa função exibir carros. Bom, eu não coloquei aqui, deixa eu ver. Exibir clientes e exibir carros. A exibir clientes e a exibir carros não está aqui, então eu vou mostrar para vocês no código mesmo, tá? Pessoal, olha lá, a função exibir clientes, bom, o primeiro passo que ela faz é ela pegar o ID do cliente que foi selecionado naquele campo select. A partir daí, eu faço uma consulta no banco de dados e recupero todos os atributos, né, todas as colunas da tabela cliente daquele cliente em específico. Então, aqui eu faço essa condição para filtrar apenas o cliente que eu quero. Tranquilo? E a ideia do exibir carro é a mesma. Olha lá, exibir carros. Então, vou pegar o ID através do formulário post, né, naquele campo select, e vou selecionar todas as informações daquele carro, da tabela carro, que tem o ID igual a cifrão ID. Então, apenas aquele carro que eu quero é que seja exibido os dados. Voltando ao slide e até explicando por que o exibir clientes e o exibir carros não está aqui, que são funções que já expliquei nas aulas passadas. Tá bom, pessoal? Tá, vamos lá. Então, a partir daí, eu vou chamar a minha view atualizar cliente edição ou a minha view atualizar carro edição. O que vai ser feito aqui? Ó?
essa minha view ou essa minha view seriam essas páginas aqui, ó. Essa página aqui onde exibe o formulário com os dados que estão cadastrados no banco de dados e com a opção da gente alterar eles. Perfeito? Mesma coisa para atualizar carro. Aparecem todos os dados cadastrados no banco de dados relacionados àquele carro em específico. Bom, vamos lá. Atualizar a cliente edição, a minha view. Então, tem um formulário normal, tá bom? A diferença é que todos os campos, né? Nome completo, CPF, e-mail, telefone, ele já vem com um valor pré-definido. Como assim valor pré-definido? O valor que está no banco de dados. Tranquilo? Tá. Mesma coisa para carro, ó. Já vem com um value, né? Isso aqui a gente não costuma colocar, mas como a gente já tem esse valor do banco de dados, a gente já seta ele aqui para que o usuário consiga ver quais são os dados atuais daquele carro, daquele cliente, e ele também consiga mudar, se ele quiser. Perfeito? Então, a partir daí, ó, isso aí é um novo cadastro, né? Uma alteração no banco de dados que vai ser feita, né? Que seria como se fosse um novo cadastro, uma parte onde você modifica algumas informações que estão no banco de dados. Então, como é a parte do banco de dados, agora de mexer no banco de dados, eu criei uma função no controlador chamada atualizar BD. Então, eu vou chamar essa função, esse formulário vai ser submetido para essa página aqui, para esse controlador aqui, onde ele vai fazer o papel intermediário. E aí eu vou vir nessa função atualizar BD e vou verificar se o parâmetro é carro ou se o parâmetro é cliente. Aqui eu tenho meu controlador. Se for cliente, eu vou carregar model de cliente e vou chamar a função update cliente. Se for carro, eu vou chamar model relacionado a carro e vou chamar a função update carro. Vamos ver como que funcionam essas duas funções aqui. Update cliente. Update cliente, olha só, a primeira coisa que eu faço é verificar, né, pegar o ID daquele cliente em específico, que eu vou mudar apenas os dados daquele cliente. E aqui eu já faço o filtro, ó, eu vou mexer apenas na linha, né, na tupla relacionada àquele cliente. Tá bom? Aqui eu construo um vetor com todos os dados novos, ó, nome, CPF, e-mail, telefone, recuperando do formulário. Aí que eu chamo a função já pronta do CodeIgniter, né, diz db update, então eu vou atualizar, update significa atualizar, a tabela cliente passando estes novos dados aqui. Tranquilo? A mesma coisa é para o carro. Então, setei o ID. Aqui eu peguei todos os dados que foram alterados no meu formulário, que tem o método post. E aqui eu chamei o banco de dados, a função update, que atualiza alguma coisa, na minha tabela carro, passando os meus dados novos. Tranquilo? Então, só seguir o passo a passo aí, ó, e adaptar esses códigos que eu coloquei aqui e coloquei no Google Sala de Aula o sistema de vocês do trabalho prático do quarto bimestre, tá bom? Não tem muita dificuldade, mas normalmente acontecem erros aí, ponto e vírgula, alguma consulta no banco de dados errada, aí vocês podem me chamar que eu ajudo vocês, ok? Bons estudos, bom trabalho e até mais.